Assim está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 15 ao 18. Livro histórico de Mateus, capítulo 24, versículo 15 ao 18. Vamos fazer essa leitura utilizando o texto da nova versão transformadora, a NVT 2021. Chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou, a terrível profanação que será colocada no lugar santo. Leitor, preste atenção. Versículo 16. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço, no alto da casa, não desça para pegar suas coisas. Versículo 18. Quem estiver no campo, não volte para pegar o manto. Então aqui Jesus, nesse capítulo 24, que é um capítulo escatológico, é um capítulo que fala da volta dele, quando se daria e quando se deu, foi naquela geração, lá no versículo 34 está assim, ele falou que não passaria daquela geração sem que tudo acontecesse. Então, coisas precederiam, antes do versículo 34, de Mateus 14, coisas precederiam da volta dele. E uma das coisas foi isso, aqui no versículo 14 ele falou, quando as boas novas, que é o evangelho, a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo para que todas as nações os ouçam, então virá o fim. E aqui no versículo 15 ele colocou assim, chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou, ou seja, de uma profecia, a terrível profanação que será colocada no lugar santo. Leitor, preste atenção. Olha aqui, está até entre parênteses, leitor, preste atenção. Então, para que nós venhamos entender esse versículo 15, nós devemos ler Daniel. Correto? E onde está isso aqui? Daniel, capítulo 9, versículo 26 e 27. Veja, depois desse período de 62 semanas de 7, o ungido será morto e nada dele restará. Surgirá um governante cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. Preste bem atenção aqui. Surgirá um governante cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Pelo amor do Cristo ressuscitado. Essa história não se consumou, essa história não se realizou exatamente entre o ano 66 e a metade do ano 70 DC, na primeira era cristã. Não se consumou isso quando o templo foi destruído até os alicerces? Não se consumou isso quando Jerusalém praticamente foi destruída tudo? Por quem? Quem é que comandava o exército romano naqueles dias? Não era o general Tito, filho do imperador Vespasiano? Não está aqui um governante, surgirá um governante cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. Exatamente o que aconteceu no ano 70. O fim chegará como uma inundação, e a guerra e seus sofrimentos estão decretados desde esse tempo até o fim. Então esta guerra era a comprovação do fim dos tempos. Dito, se você voltar lá em Mateus capítulo... vou voltar lá, Mateus capítulo 24, versículo 1 ao versículo 3. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu vou aqui, não vou nem dar pausa na voz, porque senão ele vai cortar. Então Jesus disse às multidões e a seus discípulos, os mestres da lei, capítulo 24, do 1 ao 3. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse, estão vendo todas estas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. 3. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram, diga-nos quando isso tudo vai acontecer e que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos. Aí você lê todo o contexto e várias coisas aconteceriam antes da volta dele. E chegou aonde? No versículo 15, chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou, a terrível profanação, que será colocada no lugar santo. Leitor, preste atenção. Aí nós lemos aonde? Daniel 9, 26, 27. Depois desse período de 62 semanas de 7, o ungido será morto
e nada dele restará. Surgirá um governante cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. Esse exército foi quem? Exército romano, comandado pelo general Tito. O fim chegará como uma inundação, e a guerra e seus sofrimentos estão decretados desde esse tempo até o fim. 7. O governante, esse governante que iria chegar, o governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana. 7. Mas depois da metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas. Metade de 7 é 3,5. 3,5 significaram 3 anos e meio, de 66 a meado do ano 70 DC, deu os 3 anos e meio. Mas depois da metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas. Então isso aqui se referia ao templo do ano 70. E numa parte do templo, ele colocará uma terrível profanação. Deixa eu ver o que tem aqui nessa observação do 51 aqui. Uma abominação em hebraico, significa uma abominação de desolação em hebraico. Tem bíblias que está assim. Ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para este profanador seja finalmente derramado sobre ele. O que foi colocado numa parte do templo? O antítipo do general Tito, para ser adorado, e outros ídolos que os romanos adoravam como sendo seus deuses. Como é assim nos dias de hoje a idolatria? Aí lá em Daniel 11:31 também está assim, veja. Seu exército tomará a fortaleza do templo, contaminará o santuário, acabará com os sacrifícios diários e colocará ali uma terrível profanação. No 60 aqui está como? É a mesma coisa, a abominação da desolação em hebraico. Então aqui foi colocado um busto, um antítipo do... Se você colocar aí, procurar no Google, aí você vai ver até a fotinha como que era, do general Tito. Ele colocou isso daí. Olha que interessante, quer ver? Ó? Tem uma... Eu peguei essa Bíblia aqui, é uma das Bíblias que, se você quiser ler, comprar de estudo, ela é tendenciosa. Tem porque é a interpretação deles. Mas é uma das que é menos tendenciosa, é esse texto aqui, tá? Ó, deixa eu te mostrar aqui. Ó, não tô fazendo propaganda nada, ó. NVT, ó. Nova versão transformadora, NVT. Aí aqui está um... O comentário delas é um comentário assim bem sucinto, sabe? Não tem arrodeio, não tem esse negócio de ficar... Aí ele tá assim, ó, veja. Eu peguei numa parte, é meio grande o comentário, eu peguei só na parte finalzinha. Veja, Jesus e os seus autores do Novo Testamento anteviram um sacrilégio desolador em Mateus 24:15, Marcos 13:14, Lucas 21:20 e 2 Tessalonicenses 3:4, que eu vou ler depois. Depois que Tito destruiu o templo em Jerusalém em 70 DC, os romanos colocaram seus ídolos na área do templo e ofereceram sacrifícios aos seus deuses. Olha o que foi colocado lá, que Jesus falou. Então a desolação, o fim, seria quando eles fizessem isso. Aí tá, ver Joséfo Guerra 6.6.1. Posteriormente, o apóstolo João observou que muitos anticristos haviam surgido. Está em 1 João, capítulo 2, versículo 18 ao 23. E que o espírito do anticristo estava operando no mundo. Aí a pessoa me chama de anticristo, depois de quase 2000 anos desse acontecido. Não, vocês é anticristo, vocês que falam que Jesus já voltou, vocês é falso profeta anticristo. Ei, cara pálida! Ei, balabachura! Está escrito, os historiadores, está na história, está nos anais históricos, que Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído no dia do Senhor, que se realizou do ano 66 a meados do ano 70. Não sou eu. E lá em 2 Tessalonicenses, para finalizarmos o vídeo, está assim, ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Não se deixe enganar pelo que dizem. Aí eles pegam isso e trazem para os dias de hoje. Tá vendo? Paulo avisou, Paulo alertou. Isso aqui é quase 2000 anos. Não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Quem é que trouxe destruição? Não foi general Tito? Ou será que Paulo aqui estava ignorando a destruição de Jerusalém do ano 66 ao ano 70? 4.
Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Então, agora nós entendemos Mateus 24, versículo 15. Chegará o dia, então uma das coisas que precederia o fim, a queda e o fim dos tempos e a volta dele, seria colocar o objeto, colocar a terrível profanação no lugar onde não deveria. Então agora nós entendemos esse versículo 15. Chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou, a terrível profanação que será colocada no lugar santo. Leitor, preste atenção. Amém? Então eu deixo esse vídeo com você. A grande tribulação que a religião espera, um engano secular. Mateus capítulo 24, do versículo 15 ao 18. Amém? Se foi útil, joinha, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações e, se possível, quando aparecer as propagandinhas, assista aí, são só 5 segundos. É dessa propaganda que vem o auxílio aos criadores de conteúdo aqui no YouTube. Aí são centavos que a gente ganha e a gente vai comprando uma iluminação, um microfone, um fone de ouvido maravilhoso. E Bíblias não, porque eu estou cheio, eu uso meu aplicativo. Graça e paz. Que a graça, o amor, as provisões do eterno Criador esteja sobre você, sobre a sua família e em tudo que você empreender, venha estar as provisões do Pai. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito e está em nosso espírito o teu reino e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até a próxima, se o Pai permitir. Tchau.